pessoal! Tudo bem? Eu estava aqui realizando algumas atividades físicas. Ufa! Como é bom tomar uma água depois de uma corrida, uma brincadeira, uma atividade física. Nossa, você já imaginou a sua vida sem água? Primeiro que sem ela não poderíamos viver, pois o nosso corpo necessita dela para realizar todas as suas funções normalmente. Como, por exemplo, a circulação do sangue, a eliminação dos resíduos através da urina e do suor, entre tantas outras tarefas. Ou seja, água é vida. E é sobre ela que nós estudaremos hoje. Vamos lá? A água está em todo lugar. Observe. No Polo Norte, as pessoas podem habitar em casas feitas de gelo. As nuvens também são formadas de água. O deserto do Atacama, no Chile, é o mais seco do mundo. Nele, toda a água precisa ser aproveitada. A água é o habitat de muitos seres vivos. Os oceanos, por exemplo, são o habitat de peixes, tartarugas, algas. Em outubro e maio, as chuvas deixam o Pantanal alagado. Além disso, usamos a água para quase tudo em nosso dia a dia, como cozinhar, tomar banho, limpar objetos e lugares, lavar roupas, enfim, praticamente tudo. Mais de 70% da superfície da Terra é coberta por água. Foi por isso que Yuri Gagarin, o primeiro astronauta a ver a Terra do espaço, afirmou: a Terra é azul. Apesar de aparentemente ter tanta água, a maior parte dessa água é salgada, ou seja, é água dos mares, oceanos. Outra parte está nos polos, em forma de gelo. O restante da água, que é a parte muito pequenininha, encontra-se nos rios, lagos e também no ar em forma de vapor. Essa é a parte da água que chamamos de água acessível, que está disponível para o consumo. Por isso, precisamos nos conscientizar e pensar muito bem em como economizar este bem tão precioso e do qual depende a vida de todos os seres vivos. A Organização das Nações Unidas, ONU, publica periodicamente dados alarmantes sobre o número de pessoas sem acesso à água potável. É muito triste essa situação. O levantamento, ele mostra que mais de 2 bilhões de seres humanos sofrem com a escassez de água. Esses dados são referentes aos dados mais recentes publicados. Atitudes simples, como reutilizar a água da máquina de lavar para lavar as calçadas, lavar a casa, ou ainda tomar banhos curtos, fechar a torneira enquanto escova os dentes. São atitudes que parecem ser tão simples, mas que podem fazer toda a diferença. Afinal, o planeta conta comigo e com vocês. A água é representada pelo símbolo H2O. Mas o que isso significa? A letra H representa o hidrogênio e o O representa o oxigênio. Para termos uma molécula de água, precisamos de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, os quais juntinhos formam uma molécula de
água. A água, ela pode ser encontrada em 3 estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. A maior parte da água que encontramos no planeta encontra-se no estado líquido. Ele está presente nos rios, lagos, oceanos, na água em que bebemos e também no corpo dos seres vivos. Encontramos a água no estado sólido, nas geleiras, nos iglus e também no gelo, em que utilizamos para deixar o nosso suco mais refrescante. A água no estado gasoso não é visível e ela está presente no ar, deixando ele mais úmido e fazendo com que possamos respirar melhor. Mas se a água tem sempre a mesma composição, H2O, como ela pode ser encontrada em diferentes estados físicos? A resposta está na forma como as moléculas de água se agrupam. No estado sólido, é possível perceber que as moléculas elas estão bem juntinhas, formando uma estrutura. Observe. Agora, no estado líquido, as moléculas estão um pouco mais afastadas umas das outras e não formam uma estrutura resistente. Agora, no estado gasoso, as moléculas encontram-se bem afastadas umas das outras e estão em constante movimento. Você já deve ter percebido que o gelo derrete fora do congelador. Ou observado que as roupas secam quando colocamos elas no varal. Esses são exemplos de mudanças do estado físico da água e que ocorrem em nosso dia a dia, quando a água esfria ou esquenta. Analise o esquema para identificarmos, então, as mudanças que ocorrem no estado físico da água. Quando a água está em um estado sólido e a temperatura em que ela está aumenta, ela torna-se líquida. É o típico exemplo do gelo que estava no congelador e deixamos ele em temperatura ambiente. A água torna-se líquida. Esse processo chama-se fusão. Se a água que está em estado líquido aumentar de temperatura, ela então passará a ser gasosa. E esse processo chamamos de vaporização. Quando temos a água em estado gasoso e ela é resfriada, ou seja, a temperatura diminui, ela passará a ser líquida, em um processo chamado de liquefação. Se a água em um estado líquido é resfriada, como por exemplo, levamos a água em uma forminha para o congelador, ela passa a ser sólida, transformando-se em gelo. Este processo nós chamamos de solidificação. E por último, temos a sublimação, que é a passagem tanto do estado sólido diretamente para o gasoso, quanto do gasoso diretamente para o sólido. Agora vamos realizar algumas atividades para colocarmos em prática tudo que estudamos durante este vídeo. Vamos realizar agora as atividades que estão na página 10 do livro didático volume 3. Prestem atenção. Número 1. Pesquisadores estadunidenses fizeram uma comparação interessante entre a quantidade de água e o tamanho da Terra. Eles calcularam o total de água disponível no planeta e o retrataram em uma porção, em uma esfera que representa o total dessa água.
ou seja, o total de água potável disponível. Observe a imagem e responda. A que conclusão você chegou a analisar esta imagem? Veja só, ali nós temos uma esfera de água disponível, água potável própria para o consumo e o restante do planeta. Qual a conclusão que podemos chegar com esta imagem? Número 2. Analise as seguintes situações e indique a mudança de estado físico e se é necessário que a água esquente ou esfrie para que esta mudança ocorra. Observe. Na primeira, temos a situação em que ocorre a mudança de estado físico da água. Na segunda, devemos colocar qual era o estado inicial da água e qual é o final. E por último, devemos colocar se esta água está esquentando ou esfriando. Observe o exemplo da número 1. Formação do gelo no congelador. O estado inicial da água é líquido quando nós colocamos essa água, então, no congelador. Ela passará a ser sólida. Então, ela estará esfriando para se transformar, então, em gelo. E as demais? Observe. A roupa secando no varal. O gelo derretendo. E a formação de nuvens. Repita esse processo do exemplo do número 1 em todas elas. Agora você deve escrever o nome das mudanças do estado físico da água que você identificou. Lá na número 1. Como é o nome da mudança do estado do líquido para o sólido? E o mesmo deverá ser realizado com os demais, com o número 2, número 3 e número 4. Boa sorte, pessoal! Realizem todas as atividades e lembrando que no vídeo seguinte nós corrigiremos tudo. Lembrando também que essa atividade está disponível na descrição deste vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!